Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Eu sou a Alice E eu sou a Helena. e nós somos do Nutri Sem Neurose. E hoje a gente está trazendo mais um vídeo com um compilado de closes errados que a gente já encontrou e já vimos sendo relatados na internet de filmes por aí, filmes internacionais. Isso. A gente, assim, dando continuidade a algumas temáticas que a gente já vem trabalhando aqui no canal. Essa foi bem interessante, né, de trazer. Foi engraçada até, porque a gente recuperou, obviamente. Tem filmes bem antigos e tem filmes bem mais recentes. É óbvio que talvez os filmes antigos naquele momento não tenham tido essa observação, mas quando a gente traz para tempos mais modernos, a gente tem releituras diferentes. Então por isso a gente achou que era válido trazer esses tipos de filmes para esse momento. Sim, relembrando até que esses filmes não necessariamente terão ligação com comportamento alimentar ou com padrão de beleza, não, mas alguns atos que acontecem nos filmes terminam chamando a atenção porque terminam dando um exemplo errado. Então, close errado. Então vamos começar? Vamos começar. Então, o primeiro filme que a gente vai relatar aqui é um chamado O Amor é Cego. Provavelmente vocês já ouviram falar, é um filme que já repetiu muito na sessão da tarde. Dos anos 2000, eu acho. Deve ser 2001 ou Exatamente. 2002, alguma coisa assim. Enfim. Quem vai falar primeiro? Então, foca aqui, filme dos anos 2000. Ele é um filme bem antigo, na verdade. Ele é estrelado pela Gwyneth Paltrow e pelo Jack Black. E, no caso, é um relacionamento entre os dois. No caso, a Gwyneth Paltrow é, na verdade, né, uma mulher obesa. E o Jack Black não consegue vê-la dessa forma, porque, enfim, ele foi encantado, enfeitiçado no início do filme. E eu acho que o filme tentou, né, de uma maneira meio esquisita, abordar aquela questão de beleza interior, eu acho. Sim, porque na verdade, quando ele foi enfeitiçado, a ideia da pessoa que o enfeitiçou era deixar ele conhecer uma pessoa apenas pela personalidade. Pelo que tá no interior dela. Só que, como ele vai conhecer pela personalidade, o que ele tá vendo é o que ele idealiza como perfeito. E o que ele idealiza como perfeito é um padrão que a sociedade impõe para as mulheres, que é aquele corpo alto e magro. Sim, que é bem a Gwyneth Paltrow, né? Exatamente, que é a própria atriz. Que estrelou. Então, por mais que o filme tenha tentado, com todas as forças, né, trazer uma ideia Divertida da situação, né? Ele dá um close. Até porque, se não me engano, a própria atriz precisou Sim. usar uma roupa de enchimento para se passar como uma mulher gorda. E isso é muito caricato, né? É Sim. pegar uma pessoa que de fato existe, não é um personagem mitológico, não é algo que não existe. Ela simplesmente vestiu a roupa para se passar de outra pessoa, com um peso que ela não tem. Sim. Então é meio complicado, algumas pessoas não acham isso legal. Então até mesmo se você acha que esse ato não é legal, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber sua opinião. Eu acho que vale a pena sempre ressaltar, é um filme bem mais antigo do que outros que a gente vai abordar. Então, assim, naquela época, talvez naquele momento, essa problematização não fosse tão grande, né? Sim, como sim. hoje. É óbvio que a gente evolui, né? E tá aqui pra isso. Pra Exatamente. observar e discutir e comentar e, obviamente, fazer críticas construtivas. Exatamente. E aí o próximo filme Também é dessa época. Meninas Malvadas, que Também é mesmo período. exatamente no mesmo período, e é um filme, inclusive, muito bombado por aí. Quem é que não sabe que às quartas a gente tem que usar rosa e coisas do tipo. Então, é um Regina filme legal. George, Exatamente. melhor vilã da vida. Com certeza. Uma das. E aí a gente vai realmente falar da Regina George. Por quê? Existe um pedaço do filme, assim... eu acho que não tem spoiler, né? É um filme que todo mundo... Sim, acho que todo mundo já viu. Se não viu, vai ver, porque você está atrasado. Então vamos dar um spoiler sem contexto aqui. Regina George estava em algum momento do filme... Dieta de emagrecimento, que ela já era magra. Exatamente. E o grande estopim, a grande raiva, o grande ódio que acontece nesse filme pela personagem acontece porque ela estava comendo uma barrinha de cereal que era dita como apenas proteica, mas ela também tinha carboidrato. E Regina George estava cortando totalmente o carboidrato da vida dela. E esse ato foi o estopim pro maior plot twist do filme. Então, assim, a menina, ela já sofreu um pouco no filme. Tudo bem que ela fez mais sofrer do que sofreu. Só que ela usar a justificativa de estar comendo carboidrato que tá meio que
né, incorporado naquilo que ela tá comendo e ela não viu, e ser o estopim de uma grande guerra que acontece depois, é meio complicado. Eu acho que também o fato dela vale a pena ressaltar, né? Que, tipo, tem aquela questão da idealização da magreza e, tipo, tá cortando carboidrato. Pra quê, minha filha? Eu acho que ela faz esse estopim porque ela já não tava feliz, não tava comendo carboidrato. Exatamente. E a gente já relatou aqui em algum ponto que quem corta totalmente carboidrato tem toda a questão da falta de paciência, fica muito estressado, enfim. Regina George estava passando por esse momento. E assim... Claramente. Quem é feliz comendo uma barrinha? E tirando as outras coisas que ela deixava de comer ou comia e não era tão bom. Lembrando que Regina George no filme é uma menina popular, então ela é o padrão visto por todo o colégio. No início do filme, inclusive, vários colegas falam: ah, Regina George fez isso e aquilo. Então, assim, as pessoas contam todo o heroísmo e todas as coisas de gente popular, porque eu não sei o que é isso, nunca fui popular na escola. Mas, assim, todas as coisas que ela fez e faz e, sei lá, deixa de fazer. Então, assim, ter esse tipo de comentário da parte dela e ainda mais ser o estopim do plot do filme, que eu não vou contar porque vai que alguém não viu, né? É complicado. Então a gente achou um pouco close errado. Mas claro, no contexto da história, talvez não seja tão close errado, mas é close errado pra alguém imitar, entendeu? Então é esse o ponto. Do ponto de vista nutricional também. Exatamente. Agora vai. Bem, o terceiro filme é o filme Em Chamas, que é a continuação de Jogos Vorazes. Se você não teve a oportunidade de ver, veja. Se você tiver a oportunidade de ler os livros, leia, porque são muito bons. Somente. E bem, focando no segundo livro, é ótimo, no segundo filme. Que também tá relacionado com o segundo livro. Que também tá relacionado, obviamente, porque segue uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio é a mesma, não tem diferença. Exatamente. Bem, quem assistiu o primeiro sabe que a Katniss e o Peeta conseguiram sair lá dos Jogos Vorazes propriamente dito, e como vencedores eles precisam lidar com alguns protocolos, e um deles é uma festa na capital, que é o local onde as pessoas que assistem o programa vivem, que inclusive no filme e no livro, né, é retratado como uma sociedade louca, é o lugar, sabe, a metrópole. E bem, nessa festa, ele começa a ver como é que essas pessoas lidam com o social e a alimentação, porque eles têm mesas fartas, eles podem comer diferente. Em detrimento de outros lugares que são extremamente pobres. Especialmente do local em que os protagonistas vêm. Eles moram em aldeias muito pobres, que são 12 distritos até então. As distopias não são muito diferentes da realidade. Exatamente, as desigualdades são bem realistas, né? E aí, na festa, o Peeta se depara com uma bebidinha que oferecem pra ele, porque acontece o seguinte: são muitas comidas, são muitos pratos que todo mundo quer experimentar. Não dá pra experimentar tudo. Então, o que eles fazem? Eles comem, e aí não tá dando mais, eles tomam essa bebidinha, vão no banheiro, dão aquela vomitadinha e voltam pra continuar comendo. E isso é muito errado. E o mais legal é que não estamos dizendo que o filme é close errado. Muito pelo contrário. O ato desta pessoa que ofereceu essa bebidinha pro Peeta é que é o close errado. Mas o Peeta, nosso querido garoto que nunca perde a razão, ele simplesmente vai e solta a reflexão de que tanta gente passando fome, tanta gente tendo que batalhar, lutar, quase morrer pra conseguir trazer a comida pra família. E no caso deles, eles estão arranjando medidas pra continuar comendo. É óbvio, gente, que isso tem um contexto dentro do filme, daquela história, e não é uma coisa assim, atropelada e tal. Exatamente. Mas, tanto que não é diferente dos closes que a gente falou, né? Exatamente. Na verdade, a gente queria trazer a cena em si. Porque tá relacionado naquela situação, naquele contexto, daquela história, com algo do excesso, e que naquele lugar e naquela sociedade, o fato de estarem melhores financeiramente, entre outros assuntos, estava relacionado aos vários tipos de excesso, não só excesso alimentar, mas como outros tantos, né? Sim, porque lá é tudo muito exagerado, então nisso também seria. Mas aí fica a dica, e aqui é meio que close errado, mas aqui a gente indica o filme. Então é uma dica com close errado pra reflexão. São 2 plot twists dentro de um vídeo. Mais plot twist do que Regina George. Pois é. Você que fez a lista. Então, nosso quarto filme é O Diabo Veste Prada, que muita gente já problematiza porque a principal não tem um namorado que apoia. Ele é bem boy lixo, que as pessoas geralmente falam. Chernobyl. Mas esse não é o close errado que estamos falando, muito pelo contrário. O close errado tem a ver com a questão do padrão estético e alimentar. Por quê? A nossa protagonista, interpretada pela Anne Hathaway, porque eu não lembro o nome da personagem, a Andy, ela entra
Numa agência. Numa agência, Na verdade, isso. não, né? Ela entra como secretária de uma revista de moda super famosa e ela, tipo assim, o zero à esquerda da moda. Exatamente. Sabe? Ela tá indo pra Absolutamente nada. trabalhar. Ela tá indo pra trabalhar, tipo, eu preciso de um grande nome no meu currículo e essa revista era realmente um grande nome. E aí ela foi, né? Exatamente. E assim, tanto ela quanto uma outra personagem pegam o foco A desse Emily. close errado, que é a Emily, que também é uma outra secretária. Só que diferente da Andy, a Emily ama o mundo da moda. Está imersa. Ela tá imersa, ela quer participar, ela gosta de respirar todo esse ambiente. Enfim, Andy não é uma menina no padrão, ela não é extremamente magra, mas ela é uma pessoa totalmente normal, gente. Um corpo é um corpo. Corpo, tem um corpo. Exatamente, Olha, ela tem um lá, corpo, tem um corpo. e ela usa roupas porque é proibido andar pelada na rua, entendeu? Então assim, Tipo, ela chega nessa agência, ela não entende de moda, ela não se importa com a moda e tá tudo bem, só que o padrão ali exige que ela entenda pelo menos da vestimenta que ela tem que usar. Só que nisso já questionam o número, o tamanho da roupa que ela usa. Então falam, né? Você é o número 40. Tanto que um dos personagens, só chama, que é o desenhista, só chama ela de 40, né? 40. Que seria como se fosse o número de manequim. Exatamente, então tem toda essa E questão. como se fosse uma. Não falando de uma coisa como se fosse positiva, como se fosse uma coisa negativa, ela sendo 40. Exatamente. E aí, assim, ao longo do filme ela vai evoluindo, ela até perde um pouco de peso, mas não é uma coisa intencional, ela não força, mas ela emagrece. E no caso da Emily, ela vive constantemente em dietas restritivas, porque... Ela vive sem comer, né? Exatamente. E aí ela até fala, quando eu sinto que vou desmaiar, eu boto queijo na boca. É, tipo isso. E aí tem uma grande viagem que vai acontecer, e... Ai, sem spoiler, bababá. E vai ter uma grande viagem que vai acontecer e ela começa a fazer essa dieta restritiva e ela vai pra uma festa e ela não come nada, ela já estava num jejum bizarro antes. E aí ela lança essa questão, quando eu sinto que eu vou desmaiar, eu boto um queijinho na boca e tá tudo certo. Tanto que acontece uma consequência em negócio, no filme, que ela para no hospital. E aí ela vai no pudim de chocolate. Exatamente. Ela começa a comer tudo, porque primeiro ela não consegue realizar o que ela quer realizar no filme, né? Que é o grande dela. rumo dela na história. Então ela cai dentro da comida do hospital. E assim, gente, eu acho que é um grande exemplo, né? Isso que acontece pra falar sobre as grandes restrições. Que a gente já falou em outro vídeo. Exatamente. Só você voltar aí alguns vídeos atrás que a gente já vai ter falado Então, sobre por isso. mais que não seja o foco do filme, é uma cena que acontece e é interessante a gente refletir sobre isso, porque não é algo saudável. Não, mas é obviamente inserido naquele mundo de moda e afins, então é uma coisa mais voltada pra aquele ambiente. Não deve ser uma coisa anormal, mas vale a pena refletir sobre isso. Exatamente. E aí, como último filme, é um filme que eu particularmente gosto muito, né? A gente gosta muito, que é Vingadores Ultimato, que é o último filme dos Vingadores até então, nessa era, né, que eles fecharam. E dentro desse filme, pós um momento em que o mundo recebeu o estalo de Thanos e metade do mundo sumiu, nosso querido Thor, que é tipo o crush de trilhões de mulheres e homens e, enfim, pessoas que respiram, chegou num estágio de depressão. Então ele volta pra Asgard, ele fica lá bebendo cerveja e jogando videogame e comendo o que vê pela frente, e como consequência ele ganha peso. Só que dentro da história, por mais interessante que seja vê-lo crescendo e ganhando uma certa confiança, voltando a ter a confiança que ele tinha. exatamente, através dos acontecimentos, né, e da forma que ele precisa trabalhar e tudo mais, enfim, pra chegar ao Felizes pra Sempre de uma forma que a gente tenta entender que é Felizes para Sempre, por quê, né? Mas assim, o que acontece é que ele é, de certa forma, ridicularizado. Ele foi ridicularizado. Tudo bem, tem um teor cômico nesses momentos, mas é complicado. O filme, acho que a série inteira tem um teor cômico. Sim. Mas o problema é que, especificamente com ele, que era sempre, né, o cara que saía de dentro da água molhado, né? Exatamente, ele era o padrão, ele era o homem super bombado e forte, que tinha o martelo e não sei mais o que. Ele se viu num momento de fragilidade, de uma insegurança, de um medo, de um trauma. Quem não viu o filme, né? Por favor, a gente não veja, vai você dar tá spoiler. atrasado. Exatamente. Então acontecem algumas coisas que o levam a isso. E a gente percebe que os personagens perdem um pouco de paciência com ele por conta dos novos hábitos, né? E assim, por mais que sejam cenas engraçadas, e a gente admite, a gente até ri um pouquinho de algumas situações, depois a gente bota a mão na consciência e percebe, cara, estão rindo dele porque ele engordou e porque ele tá meio perdido no espaço, sabe? Faz parte fazer reflexão sobre as coisas. Não significa problematizar tudo, mas tipo, você
ver com outros olhos o tempo todo. Assim você constrói conhecimento o tempo todo. Exatamente. E assim, é muito legal que no final das contas ele volta a ter aquela confiança, independente do corpo dele. Que ele não emagreceu. Porque ele não emagreceu, e isso é muito legal, porque Uhum. não mostra, tipo, nossa, o Thor ficou treinando, não, muito pelo contrário, ele passou o filme praticamente atrás dos demônios dele, Sim. né? Então isso é muito legal e vale a pena a gente refletir. Significa que pessoas que têm essa tendência, uma saúde mental fragilizada, estão passando por uma situação difícil, precisam de ajuda. E entendeu? apoio. E paciência. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Bem, são esses os filmes que a gente trouxe. Claro que existem muitos por aí, é que a gente realmente não lembra de outros. Esses marcaram mais ou menos a nossa vida, né? De alguma forma. Que a gente lembrou que fazia sentido pra trazer. Exatamente. Pode ser um parte 2 também, igual a música. Exatamente. Então, tragam pra gente algumas ideias, alguns filmes que vocês tenham visto. É legal e a gente quer muito saber, porque como a gente tá lidando com essa questão do mundo pop, a gente tá querendo saber realmente quais filmes estão tendo close errado, até mesmo pra parte 2, como a Helena falou. Gente, por favor, curtir, comentar, compartilhar, Liga o sino. liga o sino, se inscreve, ajuda a gente, né? Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, 2 nutricionistas editando vídeo, fazendo assim. Dá E um pagando real. mico no YouTube. Mais uma rede social, né? Vai na rede social. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente se vê na próxima.